Em março de 2012, uma brasileira foi aceita em várias universidades americanas e eu lembro que eu li a reportagem sobre a história dela, sobre a história de vida dela e comentei com uma amiga minha algo do tipo: nossa, que incrível! Mas quando que isso vai acontecer com uma pessoa normal, como a gente? Isso nunca vai acontecer com a gente. Tem que ser um gênio para ser aceito em universidades americanas. Eu não posso nem me inspirar pelo caso dela. E isso passou, obviamente. 3 anos depois, eu conheci a Tabata, hoje eu posso dizer que eu sou amiga da Tabata. E eu fui um outro caso de uma outra menina que foi aceita em várias universidades americanas, contrariando o que eu mesma tinha dito sobre mim, né? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Então, brincadeiras à parte, eu queria hoje falar um pouco sobre esses mitos, sobre o que não é verdade sobre o processo de candidatura e aceitação em universidades americanas e basicamente que você pode esquecer a partir de agora e não levar em consideração quando você estiver pensando sobre esse processo. Vamos lá? O primeiro mito que eu queria falar é justamente esse da genialidade. Essa ideia de que para ser aceito em universidade americana você tem que ser muito inteligente ao ponto de ser considerado um gênio. Por que isso não é verdade? Eu não gosto da ideia de genialidade por 2 motivos. Em primeiro lugar, quando a gente pensa em gênio, o cara que vem à cabeça é geralmente o Einstein ou o Newton. Sempre alguém da área das exatas, sabe? Dificilmente, ou pelo menos raramente, a gente pensa em gênio como pessoas que são muito boas em humanas, literatura, história, geografia. A gente não pensa nas pessoas que são muito boas em humanas como gênios. E eu acho isso um pouco injusto, porque pessoas diferentes têm habilidades diferentes e tudo isso tinha que ser levado em consideração. Mas passando um pouco sobre isso, eu acho que a ideia de gênio, ela é muito injusta, porque você coloca toda a responsabilidade daquele feito que aquela pessoa conseguiu, daquele sonho que ela alcançou, na genialidade dela. Então, quando eu falei que a Tabata foi aceita porque ela era uma gênia, eu me referia à genialidade dela. Eu não pensei, nossa, essa menina foi muito esforçada, ou essa menina se dedicou muito, ou ela trabalhou muito, que no caso da Tabata é a mais pura verdade. A gente sempre joga, quando se fala de genialidade, a responsabilidade do feito que aquela pessoa conseguiu alcançar para a genialidade e tira todo o esforço daquela pessoa. E ao mesmo tempo você pensa, como eu não sou um gênio, eu não posso ser aceito. Então isso é injusto, isso é errado, né? Acho que não é uma coisa interessante de você pensar e é por isso que eu acho que tem que tirar essa ideia de genialidade da cabeça. Vamos focar um pouco mais no esforço, no quanto que esse é um processo que é bem complicado, que requer muito do aluno, mas que é super possível e que não requer genialidade nenhuma, até porque eu acho que genialidade é uma coisa meio pombo, né? Rara no mundo, né? Acho que, de forma mais específica, a gente não deve pensar em genialidade relacionada a universidades americanas, porque existem vários tipos de universidades americanas, com vários níveis, localizações, focos e ideias, enfim. Vários formatos para universidades americanas, com diferentes competitividades também. Existem universidades que aceitam a maioria dos alunos que aplicam, então nem toda universidade é super competitiva, em que a maioria das pessoas que aplicam é negada, sabe? E acho que até mesmo em universidades mais competitivas, essa ideia de genialidade ela é mentira. Eu acho que eu sou um perfeito exemplo disso e eu tenho vários amigos e outros exemplos de pessoas normais, de pessoas que se esforçaram, que batalharam muito e que chegaram lá sem precisar de nenhuma genialidade no meio do caminho. Então acho que de fato essa não é uma ideia que a gente deveria ter quando pensar em universidades americanas e no processo de candidatura, tá bom? Então tá bom. O segundo mito tem a ver com as Olimpíadas Científicas e eu já vi muitas pessoas comentarem ou até mesmo perguntarem se era necessário ter uma Olimpíada Científica para ser aceito em universidade americana. E de novo, isso não é verdade. É óbvio que sim, se você participar de uma Olimpíada Científica e principalmente de uma Olimpíada Internacional, você vai ter um destaque muito grande naquela área e a medalha ela mostra o quanto que você se esforçou, o quanto que você aprendeu, o quanto que você se engajou naquela atividade. Mas além disso, ela fala muito sobre quem você é como pessoa, seus interesses, o que você gosta ou não de estudar, o que você teve mais interesse e mais vontade de aprender durante o ensino médio, durante o ensino fundamental. Então, a medalha ela é um pedacinho de um perfil inteiro, de uma pessoa inteira. E na candidatura você não leva só um pedacinho, você leva tudo, né? Você se mostra como um ser humano em diversos tipos de características diferentes. Então, a medalha em si, ela não garante a aceitação por causa disso. Ela é uma parte pequena do seu processo. Muitas pessoas com medalhas incríveis não foram aceitas nas universidades que elas queriam ter sido aceitas. E muitas pessoas sem medalhas foram aceitas em universidades incríveis, como eu, por exemplo. Eu participei sim de Olimpíadas Científicas, mas foi durante minha 7ª, 8º, 1º ano, ensino fundamental e médio. E depois eu acabei parando de fazer
fazer e comecei a participar e a engajar em outras atividades. Eu falei sobre isso no meu processo, mas não foi a parte principal do meu processo. E nem foi o que eu acho que trouxe mais destaque para minha candidatura. Eu tenho destaque em outras coisas. E eu não sou a única pessoa que tem um perfil em que tem a participação em Olimpíadas ou tem zero participação em Olimpíadas e mesmo assim foi aceita em universidades americanas, universidades incríveis americanas. Então, não levem isso em consideração. A candidatura vai te pensar, vai te olhar como um ser humano completo e a Olimpíada é apenas um pedacinho desse. O terceiro mito tem um pouco a ver com o segundo, que é o mito do trabalho voluntário. Eu já vi várias vezes pessoas comentando e perguntando: precisa do trabalho voluntário para ser aceito? Ou se essa era uma atividade que era muito importante, que os universitários olhavam muito para isso? De fato, aqui nos Estados Unidos, a ideia do trabalho voluntário é muito forte. Muitas pessoas fazem trabalho voluntário, elas se dedicam de fato, horas por semana, elas contam o tempo que elas fazem e fazem muito. Mas assim, você veio do Brasil, você não tem que ter o mesmo tipo de perfil que um americano tem. E mais importante que isso, a gente falou um pouco sobre perfil, falando sobre Olimpíadas, né? E de novo, se você não é uma pessoa que tem um perfil para atividade voluntária, ou que você pensa em ter um impacto social de outras formas, você pode falar sobre isso. Você não tem que fazer uma atividade pensando que ela vai garantir a sua aceitação. Milhares de pessoas fazem atividades voluntárias e se fosse assim, todo mundo seria aceito e isso não é verdade de novo. Então, a Olimpíada ou até mesmo o trabalho voluntário tem que ser algo que agrega ao seu perfil, sabe? Que se junta ao seu perfil, que faz sentido, que é coerente com o seu perfil. Não tem que ser uma atividade única que você acha que vai dar certo, que vai te dar um lugar numa universidade americana, porque isso não é verdade. Muita gente tem trabalho voluntário, muita gente faz Olimpíada e nem por isso todo mundo é aceito na universidade que quer ou nas universidades mais competitivas. Então esse é um segundo mito que não é verdade, você pode esquecê-lo a partir de agora. Um quarto mito, que também se parece um pouco com esses dois últimos que a gente falou, é o mito das notas. Será que eu preciso fechar o SAT ou fechar o TOEFL ou até mesmo só ter 10 no meu boletim para ser aceito na universidade americana? De novo, isso não é verdade. Se você entrar num site chamado College Confidential, eu posso colocar o link dele aqui, você pode ver histórias de alunos que têm notas incríveis, que fecharam o SAT, o TOEFL e todas as provas que você puder imaginar e que não foram aceitos nas universidades que eles queriam ou nas mais competitivas. Isso não é garantia que você vai ser aceito. Se você olhar também um pouco a história da application dos estudantes que estão aplicando nos últimos anos, a qualidade tem crescido muito. Muitas empresas estão ajudando esses alunos, muita informação está sendo divulgada, a internet está aí para divulgar sobre isso. E tem aplicantes incríveis com notas maravilhosas que fecham de fato o SAT, que tiram a nota máxima e que não são aceitos, porque de novo, a faculdade não tem espaço para encaixar todo mundo. Então não é uma parte da sua application, a nota do SAT ou a nota do TOEFL ou a nota do boletim que vai definir a sua application. É óbvio que você tem que ter sim notas boas, tem que estudar e se dedicar muito para ter a nota melhor possível, o máximo que você conseguir dar. Mas não pense que você tem que ter a nota máxima, a nota perfeita para ser aceito, porque muitas pessoas têm e não são aceitos, muitas pessoas não têm e são aceitos. Eu sou um outro exemplo, né, desse segundo caso. Eu tinha assim notas que eram boas, por isso que eu fui aceita, mas eu não fechei nenhuma das provas. Eu não fechei o SAT, eu não fechei o TOEFL e eu não só tinha 10 no meu boletim também. Eu tinha notas que eram coerentes com o meu esforço, com a minha história e com o que eu me doava para aquela atividade. Engraçado que no SAT, se você fechar, óbvio que é maravilhoso, mas as universidades sabem que você é um aluno internacional e que você não está acostumado a estudar em inglês e a fazer provas em inglês por muito tempo na sua vida. Então, o número de pessoas que fecham uma nota dessa, uma prova dessa, sendo internacional, é bem pequeno. Então, você não coloque essa meta como algo que você precisa alcançar para ser aceito. Você pode sim estudar, se dedicar muito, pode e deve, mas não mire no 100% como algo que você tem que fazer, que é obrigatório você fazer, o que vai garantir a sua aceitação, porque você pode ter uma nota muito boa e ser aceito, como eu fui, e muitos outros também foram, e você pode fechar a prova e não ser aceito, como muitos outros não foram aceitos. O quinto mito tem a ver com o último vídeo que eu fiz falando sobre bolsas de estudo, e lá eu expliquei que existem universidades aqui nos Estados Unidos que levam em consideração o quanto você consegue contribuir para a sua educação como um fator que pode ser decisivo na sua aceitação para uma universidade dessas. E o fato que essas universidades levam isso em consideração é algo que faz algumas pessoas acharem que ter dinheiro é basicamente garantia de que você vai ser aceito em uma universidade americana, principalmente as middleware, que são as que levam isso em consideração.
mas isso não é verdade. Você tá fazendo um jogo comigo, garota, com teus amigos? Não. Além de existirem as universidades mid-blind, que são as que não se importam quanto dinheiro você tem, a Nidaware, ela olha pra você como uma pessoa, como um candidato inteiro que tem várias facetas e que, enfim, tem uma personalidade complexa e que não é definida apenas pelo dinheiro. É importante lembrar que você está vindo para os Estados Unidos. Aqui, muitas pessoas pagam pelas suas faculdades, muita gente junta dinheiro desde que a criança nasce para poder pagar por uma faculdade. Então, ter dinheiro não vai ser um grande diferencial na sua application. Pode ser decisivo se a universidade já quiser te aceitar, mas não é garantia de que você vai ser aceito, independente de quem você é ou da sua candidatura. Então, ter uma única coisa, nesse caso o dinheiro, não garante sua aceitação. E eu acho que vocês devem ter percebido que ter uma única coisa, seja ela nota ou genialidade, que eu acho que é meio raro, ou até mesmo trabalho voluntário ou Olimpíadas, qualquer uma única característica não é garantia de que ninguém vai ser aceito. É óbvio que você tem sim que trabalhar muito para ter uma candidatura muito boa, para ter notas muito bacanas, mas mais importante do que isso, tem que pensar na coerência da sua application. Quem é você como pessoa? E o quanto que essas atividades, essas características da sua personalidade contribuem ou não para você ser aceito para uma faculdade. Uma única coisa dificilmente vai te colocar numa faculdade americana, porque eu acho que uma única coisa é algo que muitas pessoas têm. Então, muita gente tem dinheiro aqui nos Estados Unidos principalmente, muita gente já foi premiado com medalhas em Olimpíadas diversas, muita gente fecha notas do SAT, muita gente é muito bom e nem por isso todo mundo entrou na faculdade que queria ou nas mais concorridas, até porque a quantidade de vagas é limitada. Então, esse é um último mito que eu queria falar e eu acho que o importante para deixar para vocês é que eu lembro que eu falei com o meu admissions officer, o Anthony, e ele falou que assim, quando ele leu a minha candidatura, ele conseguia me ver no texto, sabe? Que ele conseguia perceber quem era eu como pessoa, minha personalidade, mesmo que ele nunca tivesse me visto na vida nem conversado comigo, só através do documento. E ele falou que foi fácil me aceitar por causa disso, porque ele tinha me visto, sabe? E ele sabia como que estava coerente a minha application, porque eu trabalhei muito nela, eu errei na primeira vez e acertei na segunda, justamente por causa do meu erro, né? E me preparei muito pra isso, mas porque fazia sentido tudo que eu falava, sabe? Cada pedacinho da minha application, ela se juntava a outra e o conjunto fazia sentido, e aí o conjunto, na cabeça do Anthony, combinava com Stanford quando ele fez a decisão dele. Então, não levem uma única coisa em consideração quando vocês estiverem aplicando para as universidades, não achem que uma única coisa pode garantir a vaga de vocês aqui ou em qualquer outra universidade americana, tá bem? Então tá bem. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês tiverem outros mitos que vocês sabem, que já viram falar, já até mesmo viram pessoas perguntar na internet, comentem para vocês contribuírem com outras pessoas que podem ler os comentários. E eu quero saber o que vocês querem que eu fale nos próximos vídeos. Quais são os temas, perguntas, dúvidas que vocês têm. Porque eu quero muito fazer vídeos com base no que vocês querem que eu fale, para ficar interessante tanto para mim quanto para vocês, tá bom? Beijo! Teve um outro mito que foi o mito de Stanford, né? Eu achava que Stanford era uma universidade só pra gente que gostava de ciência da computação. E de fato, tem muita gente que gosta de ciência da computação. É o maior major aqui em Stanford. Mas não é todo mundo. E assim, o departamento de engenharia química, ele é bem grande. Muita gente faz engenharia química, enfim, medicina também é um forte muito... Engenharia, no geral, é forte aqui em Stanford, sabe? E medicina é uma outra coisa que também é forte. Então, assim, esse é um mito que eu tinha mesmo depois de ter sido aceita em relação a Stanford. E foi algo que me fez repensar se eu ia ou não aplicar para Stanford. E agora que eu estou morando aqui em Stanford, eu agradeço aos céus que eu apliquei para Stanford, mesmo pensando que eu não ia ser aceita por causa disso. Então, assim, esses mitos são coisas que podem limitar a gente. Não levem isso em consideração. Quando eu vim para cá, eu percebi que, de fato, era algo muito forte da faculdade, pela proximidade do Vale do Silício, mas, assim, que não era algo que definia a faculdade. Para mim, hoje, Stanford é muito mais biológicas e química, e, enfim, pesquisa científica do que ciência da computação, sabe? Então, não pensem que uma coisa que enfim, essas ideias definitivas e certeiras, sabe? Caracterizam ou você como aplicante ou a universidade, como eu pensava em relação a Stanford, e quase não apliquei por causa disso. Eu não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. Olha só que besteira. Imagina se eu não faço isso, né?